Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso curso Prevenção de Acidentes de Trabalho para Componentes da CISP. Nesse módulo 4, vamos tratar da política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público. Os assuntos abordados serão um histórico, um pouquinho da construção dessa política, a política em si, vamos tratar também da norma operacional de saúde do servidor público e do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, Nosso foco mesmo é na política, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho nessa política, fazer com que vocês entendam um pouquinho sobre essa política e como vocês são agentes também dessa política, que é o mais importante. A Comissão Interna de Saúde do Servidor, ela vai ter um papel fundamental dentro dessa política, da implantação dessa política dentro da nossa instituição, certo? Então, só relembrando, ao final de cada módulo há uma atividade e no final vocês têm que atingir uma nota mínima para que se tenha a conclusão do curso, certo? E inicie-se os trabalhos da comissão. Então, um pouquinho de histórico, Então, até a Constituição de 1988, os mecanismos de proteção à saúde do trabalhador estavam limitados às normas regulamentadoras, as normas reguladoras, da consolidação das leis do trabalho, sendo pautadas pelo conceito de saúde ocupacional, com foco na preservação da força de trabalho, com um campo de intervenção restrito às atividades de assistência e fiscalização. Eram o quê? Perícias médicas, exames periódicos e prevenção de riscos e de acidentes de trabalho. Já para os servidores públicos, não havia nenhum tipo de regulação e instrumentos de proteção à saúde. Hoje, o que acontece? O que é disposto para o regime seletista está cada vez ficando mais equiparado ao regime estatutário. Então, a gente está cada vez mais absorvendo a legislação do regime seletista para dentro do regime estatutário. É interessante isso, certo? Mas até aquela data, 1988, não se tinha nada. Não se tinha nada. Tudo que se tinha era voltado para o setor privado, Então, as primeiras medidas nesse sentido surgem a partir do regime jurídico único, e se traduzem em normas específicas de regulação restritas às licenças médicas e à aposentadoria por invalidez. Em 93, é criado o Grupo Executivo Interministerial em Saúde do Trabalhador, com o objetivo de construir uma proposta para normalizar, regular e monitorar as relações de trabalho e saúde dos trabalhadores, incluindo os servidores públicos, Então, na década de 90, e os anos 2000, eles vão se caracterizar por um período de intenso debate em torno da regulação e normatização da saúde do trabalhador no âmbito do SUS, Debate este que culmina em 2011 com a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, Decreto-Lei 7.602, de 7 de dezembro de 2011, e em 2012, com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, E, paralelamente, mas influenciado por esse debate, foram realizadas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão discussões com a participação de diferentes instituições públicas federais, representantes de sindicatos e gestores, visando a elaboração de uma política específica para os servidores públicos da União, considerando que estes estão submetidos a uma legislação própria e diferenciada. Então, nessas 2 décadas, por mais que se tivesse um movimento para a construção de políticas públicas visando o trabalhador, se tinha a base da legislação seletista, que é diferente do estatutário. Então, nesse sentido, é que houve essas iniciativas paralelas, Pegou-se, digamos assim, o bonde, já que se estava trabalhando muito a questão dessas políticas voltadas para a saúde do trabalhador, mas era assim, do trabalhador privado, seletista,
pegou-se o bonde para emplacar também as políticas relacionadas ao trabalhador estatutário, né, ao servidor público. E então, em 2006, foi instituído o Sistema de Saúde Ocupacional do Servidor Público, certo? Tudo isso, gente, envolto a muitos debates, muitas conferências, né? Houve muitos encontros para a construção de tudo isso. Então, a partir de dezembro de 2007, se estabeleceu o compromisso de se constituir e implantar, de forma compartilhada, uma política de atenção à saúde e segurança do trabalhador, do servidor público federal. Então, e essa política, ela estaria aí sustentada por um sistema de informação de saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede de unidades e serviços e a garantia de recursos financeiros específicos para a implantação de ações e projetos. O movimento que deu consequência à reformulação e substituição desse outro sistema, né, o Sistema de Saúde Ocupacional do Servidor Público, pelo atual Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador. Então, veja aí, né, o que seria a base dessa política, né, um sistema de informação em saúde do servidor. Porque a primeira coisa que se fez nesse processo todo foi se verificar todo o ferramental, né, que se tinha de infraestrutura e de informações sobre esse servidor, né, e o que se tinha era pouca coisa. Então, seria necessário aí formar essa base de dados, né, uma sólida base legal também, porque pouca coisa era garantida em termos legais, né, e uma rede de unidades e serviços, né. E é interessante, rede de unidades, né, o CIAS, ele vem sendo implantado em todos os estados da federação, né. Então, pelo menos é o que se pretende, né, que todas as unidades da federação tenham o CIAS, né. Então, essa aqui é a página do CIAS, você tem vários tipos de acesso aí, né. Aqui a gente está no menu apresentação, mas o que eu queria expor para vocês é o seguinte: da mesma forma, né, que o profissional seletista ele tem uma rede de apoio, né, de proteção à saúde, dentro, né, do serviço público se está construindo também essa rede de apoio. Lógico que o SUS aí é a base para os dois, né, para os dois regimes, mas se está construindo uma rede de apoio também, né, dentro do serviço público. E é essa rede de apoio que a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público faz parte, né, porque vocês estão dentro dessa política. Política essa que a gente vai tratar agora, né. Então, a política de atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor público é sustentada a partir dos eixos vigilância e promoção à saúde, assistência à saúde do servidor e perícia em saúde. Esse menu perícia em saúde, ele está até mais avançado do que os demais, eu posso dizer assim, né? Porque pelo menos aqui, dentro da instituição, nós queremos dar um avanço maior ainda nessa parte de vigilância e promoção à saúde. Daí, mais uma vez, a importância da CISP, certo? Que será a multiplicadora de conhecimentos aqui dentro da instituição. Então, a política está fundamentada na abordagem psicossocial, em informações, né, informação epidemiológica, na inter-relação dos eixos, no trabalho em equipe multidisciplinar, no conhecimento transdisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho em que se considera os ambientes e as relações de trabalho. Então, existe aí essa fundamentação. A concepção que fundamenta as ações de atenção à saúde do servidor prioriza a prevenção de riscos, a saúde, a avaliação ambiental e a melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores. Então, vejam aí como o trabalho da CISP está entranhado, né,
nesse corpo que é a política de atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor público, né? Então, somos nós aqui que vamos botar em prática todo o planejamento. Então, tudo isso que se fala de prevenção de riscos à saúde, avaliação ambiental, melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, quem vai pôr em prática somos nós aqui, né? Então, já existe uma política que nos determina alguma coisa, que já nos dá uma orientação, e nós iremos aqui pôr em prática, né? Com base nos conhecimentos que a gente adquiriu até aqui, né? Com base nas próprias normas que regulamentam o trabalho seguro no país, então nós vamos pôr isso em prática. Então, o que é esse primeiro eixo, né? Vamos falar rapidamente sobre cada um desses eixos. Então, a vigilância e promoção à saúde. Objetiva a promoção à saúde, né? Que alterem ambientes e processos de trabalho, quando necessários, lógico, e produzam impactos positivos sobre a saúde dos servidores federais. E aí eu aqui retomo novamente, né, a questão dos relatórios de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais que foram elaborados pela equipe de engenharia de segurança do trabalho, que lá já dão um norte em relação a essas alterações de ambientes. Eu não diria dos processos, né? Porque como as visitas eram de curto prazo, né? Não tem como se observar o processo de trabalho de cada um, né? Para que a gente possa analisar se pode ser modificado, se pode ser feito de uma outra forma, agregado alguma etapa, né? Ou retirado alguma etapa desse processo que esteja produzindo um risco adicional. Então, tudo isso ficará aí com vocês da CISP, lógico que com a nossa orientação, porque o trabalho aqui é em parceria, né? Então, fundamentam-se no conhecimento multidisciplinar e na participação dos servidores em todas as fases do processo de intervenção nos ambientes. É muito interessante isso. Gente, não tenho eu menor condição de dar pitaco, dar palpite, né? No trabalho de pessoas com qual eu não estou diariamente envolvida, né? E outra coisa também, eu sei dizer os riscos da minha função como técnica de segurança do trabalho, certo? E você, assistente administrativo da gestão de pessoas, você técnico de laboratório de química, você marceneiro, você eletrotécnico, é quem sabe dizer os riscos da sua função. Daí a comissão, né, para a comissão, foi solicitado o quê? Para a formação dessas comissões foi solicitado o quê? Que fosse diverso, né? As pessoas fossem de diversos lugares e de preferência daqueles locais, né, que ao nosso ver, tem maior risco, né? Então, riscos de grau mais elevado, né? Laboratórios, né? Esse tipo de ambiente, né? O profissional da infraestrutura que está tratando, ter um domínio maior de todo o campus. Por quê? Porque é importante que o trabalhador esteja envolvido em todo esse processo. É o trabalhador que vai conseguir apontar quais são os riscos, né? Vocês já receberam aqui uma pequena introdução de quais são os riscos. Quando a gente fala de risco, quais são esses tais riscos? Então, com base nesse conhecimento, agora vocês vão ter um novo olhar para o ambiente de trabalho de vocês, né? Vocês vão chegar no ambiente de vocês, no ambiente do colega que vocês têm algum conhecimento e vão conseguir de fato apontar, olha, eu creio que aqui tem um risco biológico, aqui eu acho que aqui tem um risco físico relacionado a ruído que está sendo intensificado por conta da tua exposição, que está bem superior àquela determinada, né, por limite de tolerância. Então, esse refino, né, no trato que a CISP vai proporcionar à instituição. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.